Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo para a correção então da nossa última videoaula, página 17, volume 16, Diversity Around the World. Eu falei para vocês dessa imagem, que ela é bem diversa, e comentei também algumas coisas sobre diversidade, qual a importância dela. Vamos ao que interessa. Então aqui, o que é diversidade? A resposta ela é bem variável, mas eu falei para vocês que nesse caso aqui vocês poderiam colocar a palavra different, que é, eu fiz errado aqui, different, que é diferente. Ou você pode utilizar também uma outra definição de diferenças, que são diferenças, tá? Nesse sentido aí. E é claro, a apostila ela também traz uma palavra que é bem variety, de variedade. Então essas três palavras aqui ela vai melhorar um pouco a definição sobre o que é diversidade. É diferente, são as diferenças e são também as variedades. Eu li para vocês aqui do texto, falei para vocês de algumas dimensões, falei aqui embaixo sobre a definição e aí a gente vinha para a definição 1. Bom, definição 1 é essa parte aqui em cima, tá? Sobre o que é diversidade. Definição 2 é essa aqui de baixo. Então, a gente analisando, definição 1, ela foca nas técnicas da diversidade. Definição de diversidade e suas dimensões. É isso que ela fala lá na primeira parte. Enquanto na definição 2, é o conceito que aborda a visão, tá, da diversidade, incluindo a aceitação, o respeito, a compreensão, a tolerância, a situação embaraçosa também pode acontecer e celebrar as diferenças entre os seres humanos. Então, definition 1 focuses on technicalities of diversity. Definition of diversity needs dimensions, while definition 2 is concerned with a broader view of diversity, which include accepting, respecting, understanding, tolerating, embracing, and celebrating difference among human beings. Essa é a definição aí para as duas. De acordo com essas dicas que nós temos aqui, a gente teria que colocar qual é a diversidade listada aqui abaixo. Então, carpenter, child care worker, tour guide and word processing specialist. Nós estamos falando sobre ocupações, trabalhos, né? Carpinteiro, trabalhadores que cuidam de criança, guia turístico, especialista no processo de palavras, então occupation. Greek, Malay, Korean e Arabic. Isso daqui nós estamos falando sobre a língua, porque Greece é a Grécia, então aqui é o grego, na Malásia, não sei como eu vou falar isso aqui, Malaysian ou Malak, eu não sei, Korean e o Arabic. Então aqui nós estamos falando sobre a língua. Middle School, High School, Undergraduate School and Graduate School, nós estamos falando então sobre Education. Single, Married, Divorce, nós estamos falando sobre o estado civil. Marital Status, já ia falando Material Art, nada a ver. Marital Status, que é aqui no caso estado civil. Male, Female, Transgender and Gender Fluid, quer dizer, masculino, feminino, transgênero e aí gêneros diversos aí, fluid, né, que então estamos falando sobre o gênero. Esse daqui ele iria um pouquinho mais de atenção para vocês, colocando então o que? As dimensões primárias com as dimensões secundárias. E nas primárias nós temos age, que é a idade, sexual, affectional e orientation, então orientação sexual e afetiva, race, que é a raça, physical abilities e qualities, então qualidades e habilidades físicas, e ethnicity, que é a parte étnica, né? Então essas são
dimensões primárias. E quais são as secundárias? Religious beliefs são as crenças religiosas, education, que é a educação, marital status, que é o estado civil, geographic location, que é a localidade ou localização geográfica, work experience, então experiência de trabalho, parental status, que aqui é o grau de parentesco, income, que aqui é a renda, e military experience, que é a experiência militar. Então todas essas daqui são as dimensões secundárias. Essa daqui eu lembro que eu falei para vocês quais desses problemas podem crescer pela falta de respeito. Eu falei, marquem todas, porque olha, se não tem respeito, por exemplo, um país com o outro, entra em guerra. Um colega com outro, eu não respeito a diversidade, eu não respeito o meu colega, eu acabo cometendo bullying com ele. Se um país igual aconteceu na França, geralmente lá na Europa acontece muito isso daqui, ataques terroristas, por causa de mexer aí com parte religiosa ou então parte dos países, e não tem tolerância a isso e acaba tendo os ataques terroristas mesmo. Discriminação, você já entende o que é. A baixa autoestima também acaba com respeito. Às vezes a pessoa está passando por um problema, você não entende, e aí você acaba criando uma situação ali, e a pessoa está com a baixa autoestima. O suicídio e a depressão, tá? Por falta do respeito à diversidade. E é claro, o que eu acho que é o mais comum de acontecer, distúrbio alimentar. Você conhece uma pessoa que é gordinha e fica sempre tirando sarro, cometendo bullying com ela, e aí ela não se controla, acaba comendo mais. Aí ela entra com a baixa autoestima, ela entra em depressão e pode entrar na parte de suicídio porque você fez algo que é discriminatório, você criou um bullying com ela, e aí não dá, né? Eu tô falando você não que você fez isso, é só um exemplo do que pode acontecer quando a gente acaba cometendo esses atos, né, com as pessoas. E a gente precisa pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa, que assim, se eu não tolero tal pessoa, não sou obrigado a tolerar todo mundo. Se eu não tolero tal pessoa, deixa ela viver, eu vou seguir o meu caminho. É assim que eu vou fazer. Eu não vou ficar criando caso. Mesmo porque às vezes a pessoa ela nem tá nem aí para você e você fica criando caso com ela. Então esquece, não se envolve nisso. Tem coisas que a gente tem que evitar conflitos. Bom, vamos lá. Aqui no exercício 2 teve o áudio foi um pouquinho rápido ali, né, pra gente fazer o exercício 2 e 3. E é sobre uma adolescente que ela sentiu, né, ela foi tocada pela história da Anne Frank. E ela no início fala sobre o bullying que a Anne Frank sofreu e que parece que ela também passou por esse problema. Então, o texto fala muito sobre bullying. E já que eu falei que é de uma menina que, né, foi tocada pela história da Anne Frank, que é essa alternativa E, é a C também. É uma canadense adolescente que mudou de escola porque ela não poderia, né, se sentir bullyingada, acho que seria isso, ou sentir-se menosprezada por ninguém mais. Não queria que acontecesse isso mais. Então aqui já define que ela foi tocada pela história da Anne Frank porque ela passou pelo mesmo problema. Então alternativa C e E aqui. Aqui embaixo, isso aqui é pessoal, vocês iriam escolher a passagem e escrever sobre essa. Essa aqui eu não vai ter como eu corrigir para vocês, tá? Mas aí é vocês fazendo a opção. E aqui, é claro, qual é a nação mais diversa? É o Uganda. Lá embaixo na página 28 mostra isso para vocês. Uganda, então, é o país, a nação, né, mais diversa etnicamente. Já a mais homogênea é a Coreia do Sul, South Korea, tá? Então, essas são as informações aqui para responder.
bird on a tree. I'm just sitting here